E agora chegou a hora do nosso quadro Coisa de Bicho. Bom, a gente sabe que mora numa região muito quente e essa quentura toda muitas vezes traz prejuízos para a nossa saúde. Mas você sabia que o BR-Obró, que é como a gente chama esse período extremamente quente na nossa região, também pode trazer problemas para a vida do seu pet? E é exatamente o tema da nossa conversa hoje. Como entender o funcionamento dos nossos pets quando as temperaturas estão muito elevadas. Hoje eu recebo aqui no programa a veterinária Adailma Oliveira para conversar com a gente. Bom dia, doutora Adailma, seja bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, muito obrigada. Olha, quando o assunto são as altas temperaturas, nos humanos, normalmente pode ocorrer a desidratação, pode ocorrer, de repente, problemas respiratórios em crianças e idosos. Mas e no mundo pet? Essa temperatura elevada também pode trazer complicações à saúde? Sim, esse período mais quente também traz alterações tanto fisiológicas quanto relacionadas ao parâmetro de saúde geral, principalmente para cães e gatos. É um período mais quente, necessita de uma atenção maior e precisa assim, de um cuidado redobrado dos tutores. Hoje, o que mais a gente vê são os casos da pouca ingestão de água. Gatos, eles são muito mais sensíveis. Acabam ocorrendo problemas de obstrução, infecções e que precisa ser avaliada de perto. O bichinho pode vir a óbito por conta de um problema como esse? Pode. Se não for atendido a tempo, pode vir a óbito sim. Olha, então a gente precisa conversar sobre isso de uma maneira muito séria. Afinal de contas, o pet para uma família tem um valor sentimental incalculável. O seu pet é algo muito precioso. Então é importante tomar os cuidados. É por isso que a gente está conversando com a nossa querida Adailma, que é veterinária, para falar com a gente. Sabe uma coisa que eu fico impressionada, doutora, é a questão assim. Nós humanos usamos sapatos e não acessamos a temperatura do solo diretamente, estamos em ambientes refrigerados, mas e o pet? Porque ele não, a patinha dele, por exemplo, pode sofrer queimaduras? Pode sim, queimaduras graves. Fiquem atentos, tutores, principalmente aos horários de passeios. Dê preferência pela manhã cedinho, no horário de 6, 7 horas, ou bem ao finalzinho da tarde para a noite. A patinha, como a gente chama, os coxinhos, que é essa regiãozinha mais protegida dos nossos olhos, elas são muito finas e sensíveis. Embora elas toquem ao chão, para temperaturas, elas sofrem queimaduras severas. Muitas vezes até acaba removendo a própria pele. Então, causa uma ferida, causa um incômodo e isso dói demais. Então, dê preferências a final de tarde para a noite ou pela manhã cedinho. E o bichinho, ele sente mais sede ou o tutor precisa provocar que ele realmente beba mais água? Muitos podem até sentir mais sede, como no caso dos cães. Eles têm uma ingestão de água mais acelerada. Aí a gente pode oferecer uma aguinha gelada, incentivar colocando os cubinhos de gelo. E isso facilita no momento da ingestão. Já para os gatinhos, gatos eles são mais curiosos. Eles são menos atrativos pela água. O que a gente pode sugerir? Tem alimentos úmidos que eles insinuam o animal a querer beber mais. Tem água, tem o alimento e tem a água nele. Isso facilita com que ele ingira mais água. Outro detalhe é que existem fontes para gatos muito curiosos, porque gato é curioso, então ele quer ir ver o que é aquilo, então que estimulam o animal a beber. Gato, ele não é como o cão que tem uma celeridade pela água, ele é mais retrativo. Pelo fato dele se lamber, aquela informação que o cérebro leva é como se ele estivesse se saciando de alguma forma. Então a gente precisa estimular, ou com um alimento úmido, ou com fontes que geram curiosidade, com a aguinha jorrando. O gato é muito, o que é isso? Aí ele vai, Ele vai e bebe, vai e provoca. O que é isso? Deixa eu ver isso. É diferente. É muito curioso para gatos nesse sentido. For para o passeio com o seu cãozinho, leve sempre a garrafinha de água, que é muito importante a hidratação. Evita problemas, assim como na gente, os cálculos, tá? Então, cães e gatos, eles têm essa tendência também a ter pela pouca ingestão. Muitas vezes, algumas raças podem ser até predispostas pela pouca ingestão de água. Então, assim, nos humanos às vezes acontece de ter esse cálculo, ele ficar preso ali naquele deslocamento, essa pedra, os seres humanos sentem muita dor. É semelhante nos animais?
Semelhante, muito mesmo. Fica presinha no ureter, cai lá na bexiga, acumula, gera o sangramento. Precisa de cirurgia? A maioria dos casos é cirúrgico. É Precisa mesmo? ser retirado as pedrinhas de lá. Senão o bichinho pode morrer. Pode. A infecção ela pode se generalizar e causar um quadro de septicemia. E quais são os sintomas de desidratação em animais? Então, a primeira coisa que a gente observa, na na pele dos gatos, a gente pode fazer esse testezinho aqui, ó. Você puxa a pelezinha um pouquinho, vê que ela demorou a voltar, opa, tem alguma coisa errada em Exame da prega, não é isso? Exatamente. A gente já observa que ali tem pouca ingestão de água. Então, o correto é você pegar ali naquela pele e ela soltar rapidinho. Rapidinho. Se fizer a preguinha, tem desidratação. E em grau alterado, tá? É outro fator que a gente pode observar. Focinhos ressecados, excesso de lambeduras, veio boca seca. Do mesmo jeito, a gente tem que observar o nosso animal. Tem que observar o que eles apresentam. Focinho ressecado, a boquinha tá ali ressecada, rachada. Assim como a gente, nos animais também apresentam da mesma forma. Doutor, e no caso, se esse animalzinho está sentindo dor, está com problema ali na hora de urinar, qual é o sintoma que ele vai apresentar? Gatos, eles demonstram de uma forma mais grotesca. Ele se curva logo e fica ali estático. Então, ali para um gato é um sintoma de dor. O miado é diferente. Quem é gateiro sabe. Então, o miado é diferente. O comportamento muda. Do mesmo jeito, o cãozinho. O cãozinho já fica um pouco mais diferente do gatinho. Ele começa a fazer pontos de xixi ali em todo lugar. Ele está tendo uma dificuldade, está fazendo muito xixi. Não, ele está tendo uma dificuldade de eliminar da forma correta, de uma só vez. Então, aqueles pontos tá marcando, nem sempre é marcação. Ali pode ser um sinal de uma obstrução, de um quadro de pouca ingestão de água, que não está armazenando direito na bexiga, está impedindo de que seja eliminado da forma correta. E os pets ali, bebês, eles sofrem mais nesse período, como nos humanos? As crianças e os idosos têm uma intolerância maior às altas temperaturas. E no caso do pet, aquele animalzinho que é mais velho precisa de uma atenção redobrada, o filhote também? O filhote nem sempre é como um animalzinho mais velho. Então, ele não tem uma necessidade assim, meu Deus, eu preciso redobrar. Eles têm uma atração pela comida melhor, pela água melhor, do que aquele que já é mais idosinho, que a gente tem que estar estimulando, porque já fica mais lentinho, mais preguiçoso, como a gente costuma falar, e estimular. O filhote a gente deixa a água à vontade, estimula de uma forma mais suave, mas não deixando que as altas temperaturas, elas também causam quadros respiratórios. Quando procurar o veterinário? Ao primeiro sinal. Observou, não vejo meu gato beber, não vejo meu cachorro beber, tá estranho. Tem algo acontecendo que precisa ser visto, que o veterinário precisa ser examinado. Existem exames de imagem, exames de sangue, que podem ajudar, não é isso, doutora, a diagnosticar o que o cãozinho, o que o gatinho está passando. Exatamente. Exames de imagem, como ultrassonografias, para a gente ver presença de cálculos, de pedras. Exames de sangue, para a gente ver como que tá as taxas. Se apresenta quadro de desidratação, falta de nutrientes que levem o animal a esse quadro severo de desidratação, seja ambiente, seja tempo, seja pela própria falta da ingestão de líquido. A gente trabalha com todos esses exames de diagnóstico. O que deve ser evitado com o pet nos períodos de alta temperatura? Passeios com um período mais quente, 3, 4 horas da tarde. Evitar que o seu animal ele coma nesses períodos também. Eu vou deixar para oferecer refeições em horários mais leves por conta do exercício físico. Eu vou dar pela manhã ou pela noitinha, para evitar que após a alimentação o animal vá se exercitar e vá causar um desconforto maior neles. Então, são cuidados que a gente precisa ter, que os tutores precisam ter, para evitar desconfortos nessas temperaturas tão altas. Olha que importante a nossa conversa. E se você que está do outro lado tem um pet e não sabe onde verificar aí se está tudo certo com o seu bichinho, eu quero te apresentar o lugar ideal. Inclusive, lá você vai encontrar também a doutora Adailma, que está aqui comigo. Eu estou falando do HVT, Hospital Veterinário de Teresina. Lá é o ambiente certo para cuidar do seu pet. Em Teresina, o amor e o cuidado com os pets tem um novo padrão de excelência, é o HVT.
HVT, Hospital Veterinário de Teresina. É o primeiro hospital veterinário particular 24 horas da cidade, pronto para atender com qualidade e dedicação em qualquer momento do dia ou da noite, com uma estrutura moderna e completa. O HVT conta com um laboratório próprio, um setor de diagnóstico por imagem, tem também o centro cirúrgico, setor de internação, consultórios totalmente equipados para oferecer o melhor atendimento. Conta também com diversas especialidades, como, por exemplo, ortopedia, cardiologia, dermatologia, odontologia veterinária e muito mais, garantindo um cuidado integral para cães e gatos. Tudo isso com uma equipe altamente qualificada, preparada para atuar com segurança e agilidade em casos de urgência e emergência, tá? Se seu pet está apresentando aí sintomas urinários, já vai lá fazer todos os exames, os de imagem, os de sangue, para garantir que o seu pet vai ficar bem. O HVT nasceu para oferecer ao seu pet o mesmo carinho e atenção que a gente dedica à nossa própria família. HVT, cuidado com humanidade, dedicação e educação. 24 horas por dia. Veja o VT. Aqui, cada batida de coração importa. No HVT, acreditamos que cuidar vai muito além do tratamento. É acolher, compreender e estar presente em cada momento. Com uma equipe que entende que amor também é parte da cura, o HVT se torna mais que um hospital. É um espaço de confiança, afeto e humanidade. HVT, aqui o nosso coração bate azul. Então você já sabe, seja para consultas eletivas, porque o seu bichinho não está bem, ou em caso de urgência e emergência, vem para o HVT, Hospital Veterinário de Teresina, disponível para cuidar do seu pet 24 horas. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Doutora Adailma, você é muito bem-vinda por aqui. Muito obrigada e fica o recado para os tutores. Sempre atento aos primeiros sinais de anormalidade do pet de vocês. É isso aí, esse foi o nosso quadro Coisa de Bicho.